Boa noite, tudo bem com vocês? E aí, gente, como é que tá uma sexta-feira de todos? Vou aguardar o pessoal entrar mais um pouco, daqui a pouco eu vou chamar também Lanilde, que ela vai fazer parte, psicóloga aqui com a gente, e vamos falar desse tema importantíssimo que nós não podemos deixar aí de comentar. Eu acho que já estava numa programação nossa, mas veio numa hora bem propícia, né, com algumas situações que estamos aí vivendo na mídia. Mas uns 3 minutinhos a gente já começa. Deixa eu convidar aqui. Opa! Caiu aqui o celular. A Ilanilde, vamos ver se ela tá aí. Faz tanto tempo que eu não faço live aqui. que eu não lembro como faz para convidar. Vamos lá. Acho que por aqui. Opa, apareceu aqui. Oi? Olá! Tudo bem, Oi, tá dando Lanilde? tudo bem? Tá dando o quê? Ixi, Tô bem, e você? pra mim Cortou, você falou tá dando alguma coisa. é a câmera. Não tô te vendo, só tô te ouvindo. Não, só tô te ouvindo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui agora. Alguém consegue ver a Ilanilde aí? Pode ser que eu não esteja vendo, mas alguém tá vendo por aí. Mas enquanto isso, o pessoal Peraí. está entrando, Virla, fica tranquila. Aí, tô quanto tempo? Forte abraço, que bom te ver por aqui. Cristiane, tudo bem? Vou, Como você está? Cleonice, deixa eu buscar aqui o meio para ver se eu consigo entrar em câmera, porque tá, pelo jeito tá meio difícil. sem problema. Enquanto isso, o pessoal está entrando, vai convidando outras pessoas aí para entrar. Mari está aqui também. Chico Camaro também está aqui. Obrigada pela presença de vocês. Ivani, tudo bem? Boa noite. Estamos só aguardando aqui a Ilha conseguir conectar. Até conectou, mas estava sem a web. Tudo bem, Bárbara? Acho que o Jonatas também vem passando aí.
Ah, eu tenho que enviar. Peraí, que eu tô pensando. Tô numa Aquila, pensando que é essa mesma. Ué. Aí, acho que agora vai. De repente, meu celular pode fazer um. Oi, Ah, tudo bem? Agora sim, tô te vendo. Que agora bacana. foi. Boa Olha, eu noite. falo que é assim. Tem aquela musiquinha do TikTok, que eu conheci no TikTok, que fala assim, a gente se juntou, o ABB. Psicólogo tem que juntar com tudo, né? Tem que saber TI, informática, Tudo e um pouco mais. um pouco mais. Eu apanho um pouquinho também, não lembrava mais como convidava aqui. Mas, enfim. Nossa, Ila, olha, estamos aqui com 7 pessoas presentes, mas passou bastante pessoas por aqui, ainda agora tinha 40, né? E quero apresentar, que você se apresente, que né, a gente começou pelo nosso, pelo meu aqui, né? Não sei como que fica é? essa Ah, junção. Mas antes de tudo, eu queria colocar para o pessoal o quê? A Ayla Nilde que teve a ideia da gente fazer, né? Esse evento, que pensou no tema, que foi lá, não, vamos sim, precisa fazer, né? um grande desafio, na verdade, né? A gente está falando de um tema um tanto delicado e bem atual no momento, né? Exatamente, É muito exatamente. delicado. Chega a ser até constrangedor ter que falar sobre isso, mas é necessário. Mas eu acho que o constrangimento, ele vem para algumas pessoas no sentido de quanto que a sociedade faz isso um tabu, né? Porque se a gente for Sim, buscar sim. estatisticamente, estava fazendo um levantamento, não sei se eu deixei anotado aqui, mas o Fundo de Nações Unidas da Infância, falando da infância, mas eu acho que esse tema vai para todas as idades, que é o Unicef, ele traz uma pesquisa que entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de violência no Brasil e 7 mil por ano, além da questão de 180 mil que sofreram violência sexual. Muito, É né? isso que Um a gente número sabe, bem né? considerável. Tem uma boa porcentagem aqui que não aparece nas estatísticas, né? Que fica dentro do Principalmente sigilo, quando a né? gente vai falar de um pouquinho mais para frente aí, dos seus pessoas que já têm uma idade, têm filhos, já são avós e que não fala sobre o tema, mas que passou pelo abuso. A gente vê, Uhum, nós que atuamos na área, a gente vê muito isso, a gente vê a pessoa patinando, 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 e quando vai ver o que está acontecendo, aquela senhorinha de 40, de 60, 60 e poucos anos sofreu um abuso que praticamente trouxe para a sua vida toda sem o direito da fala, porque ela foi educada a não falar sobre isso. exatamente. Ila, então vamos lá. Psicóloga, passa aqui seus Sou contatos psicóloga aí para a gente saber quem clínica, é. né? Ilanil de Freire, tá lá no nosso Instagram, nas redes sociais, aí Bem cada dia atuante nas redes mais, sociais. né? Cada dia mais trazendo, É, buscar trazer mais conteúdos, mais participações de pessoas que realmente têm uma relevância, que sabem realmente do que a gente está vivenciando no Brasil e fora dele também. E tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível, né? Hoje eu atuo na área clínica, atuo com crianças e adolescentes e também adultos, embora hoje eu estou atuando mais com adultos. E esse tema é um tema que eu escolhi fazer porque que tá bombando na rede social. A gente teve aí a nossa querida que a gente viu crescer, né? A atriz, a Clara Castanho, que passou por um abuso sexual, que teve foi muito julgada pelo que ela viveu, sem ter direito à defesa, na maioria dos julgamentos que eu vi ela sofrendo. Então, estamos aqui para desmistificar muita coisa, eu espero. exatamente. Eu quero a participação de vocês, né? Convide aí as pessoas qual vocês acham que é importante participar daqui, que já passou, conhece alguém que já passou por um tipo de abuso, que está passando, né? E tragam a pergunta de vocês, porque enquanto eu estou falando, a Eranite está falando, a gente vai lendo aqui e vai respondendo, né? O intuito é sanar aquilo que vocês, desde que seja dentro também do nosso conhecimento, né, Eranite, que a gente não, Isso. nem todo mundo precisa saber de E que tudo, né? seja Mas o que a gente possível, né? puder.
A gente também tem que dosar o que fala, a gente está numa rede social, eu não recomendo ninguém a se expor tanto, porque querendo ou não, vem os Uhum, pré-julgamentos, pessoas próximas podem ver e não vai ser tão agradável. Então a gente uhum, tem que saber muito bem como se colocar nas redes sociais. exato. Mas trago suas perguntas, tira a dúvida de vocês, a gente vai trazendo aqui também. Ah, você começou, Elenilde, falando sobre o caso daquela atriz, né? Eu não me lembro o nome dela agora, você acabou de falar. Clara Castanho. É. Em uma das nossas conversas, você trouxe um tema muito interessante, né? Que como a pessoa, além de ser vítima, além de ela ser vítima de uma determinada situação, a situação se distorce ao ponto dela ainda ficar como ser julgada pela questão de ter adotado, colocado a criança para adoção, que por lei ela está embasada, então ela não fez nada fora da lei, né? O que ela também poderia ter feito um aborto caso ela quisesse, porque por lei também estaria dentro de um, estaria de acordo, e aí virou um pé de guerra a rede social. Eu não conhecia ela, não sei quem é, Ah, não, eu acho que não acompanho conheço. ela desde pequenininha, ela tá nas Ah, telinhas desde de criança mesmo. que legal. Mas viu o movimento, porque parece que alguns artistas ficaram bem do lado dela a respeito disso, uma população se dividiu, né? E aí você trouxe um pouco da dor. Queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente, que poderíamos conversar por isso? O que você acha? Podemos sim. Uhum. Até porque o trauma vivenciado por essas vítimas, elas vão levar pro resto da vida, né? Embora a gente tente, em um session terapêutico, a gente tenta ressignificar isso, quanto mais cedo a pessoa buscar ajuda, que é raro, muito raro, mais fácil a gente se torna, não que é fácil, mas se torna menos doloroso e a gente tem um tempo menor, né, para sanar essas dúvidas, esse sofrimento, porque na maioria das vezes a vítima ela se sente culpada pelo abuso, então ela não se vê como vítima. É uma dor muito grande porque ela foi invadida, ela perde sua dignidade, ela não se vê, ela entra em conflito com o seu eu, é uma explosão de sentimentos. E o cérebro, a gente falando de forma biológica, o cérebro responde a isso, cientificamente falando. Ele entra em paralisia e muitas vezes as pessoas têm dificuldade em concentrações, em aprendizagem, ela gera um bloqueio. É uma ferida muito grande, emocionalmente falando. Além do mais, tem que lidar com todo o julgamento, é a roupa curta, é o batom que usou. Então, o agressor que deveria ser punido acaba nem sendo punido na maioria das vezes, Uhum. né? Quem é punido é a vítima. A É. vítima muitas vezes tenta até suicídio. A gente vê aí nas redes sociais que a maioria das vítimas que passaram por isso, elas falam que morreram. Morreram, não deixaram de existir. Por quê? Porque foram invadidas. Exatamente. E importante trazer que a gente está falando, a gente vai falar da questão da violência e do abuso sexual, e nem sempre a gente vai pensar só na questão quando a pessoa ela foi estuprada. Ela tem Não. outros, né? Outras Abuso, características quando aí a também que a gente gente. fala do Oi? abuso sexual, a maioria da sociedade em si já imagina o ato carnal. E É. nem sempre é isso. Às vezes é A um exploração estímulo, um sexual, toque. né? A exploração, o aliciamento, o ato em si, o alisamento das partes que a pessoa ela não aceitou, ela não está de acordo, né? E, E só a querendo gente. ou não, a vítima se sente culpada porque, querendo ou não, se entrar na fase aí da criança e do adolescente, ela é capaz de sentir prazer por aquilo. Aí ela se pune mais ainda, porque ela sentiu prazer por algo que ela não permitiu. Então acaba sendo Exatamente. mais doloroso ainda. E a cabeça da criança é diferente, né? Muito A forma dela diferente. interpretar. Eu não atendo criança, mas eu me recordo dessas questões que a gente acaba estudando, que ela não percebe como abuso, né? E é até interessante a forma da gente ver, que às vezes chega paciente adulto já na clínica falando que não se lembra se teve, mas acha que aconteceu alguma coisa, mas não tem certeza, né? Como que a criança ela some com aquilo da consciência dela para dar conta, né? E É o outras que, famoso quando bloqueio, né? adulto, cria esse bloqueio. E outras que, quando adulta, fala, nossa, eu não sabia que aquilo que estava acontecendo comigo era um abuso, né? E eu Porque interpretava vem de aquilo de quem uma era outra para maneira. proteger, né?
Ela vai Eli? proteger. Então, se a pessoa que vai me proteger tá fazendo isso, tá certo. É. E pela falta de Porque a criança ela não conhecimento. tem noção. Porque fica nessa situação de a gente não trazer para as crianças, para os adolescentes, uma educação sexual, e aí fica dentro dessa, vou usar um termo mais forte, mas dentro dessa ignorância, que geralmente a pessoa não vai conseguir entender. Porque boa parte, falando de crianças e adolescentes, né? Boa parte das pessoas que abusam são pai, mães, porque mães também abusam, né? Sim. Aquela questão de mãe protetora, mãe não faz isso, também tem dentro da estatística. Tio, vizinho, padrinho, amigo. E essa facilidade essa vulnerabilidade que a sociedade anda, de muita permissão, de muita confiança, de deixar o filho com qualquer pessoa, de começar um namoro recente, já acreditar e confiar naquela pessoa, porque esse indivíduo que ele é o que abusa, ele é perverso e não necessariamente ele vai mostrar perversão, né? Raramente isso se percebe. Raramente. Quando a gente vê Porque na são rede muito social sutil. ou no jornal, o que que as pessoas falam? Nossa, era um vizinho extremamente, né, tranquilo, Calmo, tranquilo. calmo. É. E E aí vem aí, as questões que aí puxa para o lado psique, né? Ah, mas ele sofreu alguma coisa. E aí as pessoas começam a buscar justificativa para o agressor. é, o que não Na tem mais justificativa, né? Mas se a nenhuma. gente for pensar, eu não sei se alguém quiser pesquisar aí, mas se eu não me engano, acho que foi em 90. Olha, se foi 80, tá muito mais, mas acho que foi em 90 que, por lei, a mulher casada, ela conseguiu ter o direito de entender que ela não é um objeto sexual para o marido. E ela pode optar se ela quer ou não ter uma relação sexual. Tava vendo Eu isso não- na estante. Ah, é? Tava Fresquíssimo. E você pesquisando sabe o ano sobre que isso. foi isso? Foi mais ou menos por Eu aí, não né? sei exatamente o ano, só que eu estava vendo essa questão de permissão, né? Até onde se permite dentro do relacionamento, até onde é o certo. Porque a maioria das vezes, a mulher, quando ela se casa, ela se vê na obrigação de satisfazer o seu parceiro. E Sim. nem sempre precisa ser assim. Tem que ser uma coisa de comum acordo, todos É. os dois E queiram. o parceiro às vezes chega alcoolizado ou com uso de substância, mais agressivo, forçando, e ela era obrigada, não tinha nem onde recorrer. Se fosse para a delegacia da mulher, falava, não, você é casado com eles, é dentro das suas obrigações, né? Exatamente. E outra coisa, ela mesmo não identifica que isso É, aconteceu. Por quê? Cultura. A cultura já molda a mulher para ela ser objeto para aquele homem. Hoje a gente vê aí que tá uma guerra. Eu falo para todo mundo, gente, é difícil ser mulher. É muito difícil ser mulher. Porque ser mulher não é só ser mãe, esposa. Hoje a gente tem muitas funções, várias funções. E isso na cultura ainda a gente está passando por eu vejo que a gente está passando por uma transição de cultura. Então ainda vem preconceito lá de fora, porque você não é uma boa mãe, porque você não cuida do seu filho, você deixa ele para ir trabalhar. Aí, se você sofre um abuso na rua, você é culpada pela roupa que você estava vestindo, pelo local que você estava, pelaquela cerveja que você tomou. Então, assim, é muito difícil na cultura hoje ainda ser mulher. Embora uhum, a lei hoje, a gente tem muitas, que nem a Lei Maria da Penha, mas a gente vê que na prática não acontece como deveria acontecer. é. No Depende do papel ela é indivíduo que está linda. enquadrado dentro dessa lei, né? Porque a gente não tem uma segurança total, exceto se essa pessoa ela for para uma casa-abrigo para proteção. Senão, acaba ficando bem vulnerável. E é interessante o que você falou, Li, porque o que acontece é que a gente cai muito em cima da mãe, né? Por que que a mãe deixou? Por que que a mãe fez isso? Por que que mulheres e homens, a responsabilidade é a mesma. Até hoje eu nunca vi nenhuma mulher ter filho sem espermatozoide. Então, estamos falando de uma dupla. A responsabilidade é a mesma, independe se estão casados, se estão separados. Existe uma responsabilidade materna e paterna. E dependendo de uma situação que a gente vê, a cobrança acaba sendo para a mulher. Então, eu penso que Sempre. tanto a mulher, com quem que ela vai deixar essa criança, tanto o homem, com quem que ele vai deixar essa criança. Porque, embora seja menor o índice de mulheres que abusam,
É presente, ainda existe. Semana Não, mas passada, quando a gente retrasada, eu estava vendo um fala, caso na rede quando a gente social que fala apareceu. de homens e mulheres, se um homem deixa uma criança com a mulher e essa mulher ou qualquer outro ser humano abusa dessa criança ou desse adolescente, não é o homem que vai ser culpado que deixou com aquela fulana, é a mãe que deixou com o pai que deixou com não sei quem, Uhum. Então, entendeu? a questão da responsabilidade que a gente tem que ter com as crianças e adolescentes, mais ainda a gente falando nisso, porque tem todo o Estatuto do ECA aí que protege as crianças e adolescentes, Sim. porque não tem consciente, não é E consciência, todos nós somos responsáveis. o cérebro ainda está em formação, né? E a partir dos 12 anos que a criança se torna adolescente, passa a ter a sua percepção de raciocínio lógico formada. Então, antes disso, ela nem tem, né? E por Então, isso eu que tava muitas pessoas vendo. conseguem induzir crianças por bala, por chiclete, por celular, porque hoje em dia é mais caro um pouquinho os negócios, aí está mais informatizado. E esse mundo de Instagram, TikTok, enfim, que eu acho também que interfere, porque mostra uma realidade para alguns adolescentes fora do que a gente tem hoje nessa situação que vivemos no Brasil. E aí, às vezes, ele acaba sendo vulnerável a entrar numa situação dessa, para conseguir um tênis, um celular que ele gostaria de ter, fora a questão de Não tem mães e nada pais, mais. de família, de cuidadores, que aliciam essas crianças por substância. Muitos. A gente vê muito caso. Não são poucos. E eu tava olhando a estatística do IBGE, que saiu, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Nas escolas, em cada 7 crianças e adolescentes, 5 eram abusadas, de alguma forma. 5 deles já tinham passado por algum tipo de abuso. Já. Existem Então, muitas mulheres, né? Que eu vou falar da questão das mulheres, porque eu participo de um grupo que só é mulheres na rede social. Tem muitas mulheres. E aí, uma colocou uma informação, não me lembro qual que ela colocou, mas trazendo que ela tinha sido abusada aos 6 anos. E perguntou quem mais. Nossa, eram muitas, 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 muitas sabe, a pessoas. gente quando começa a atender, que a gente vê mulheres. Eu tô falando assim porque eu já peguei casos de pessoas de 60 anos que veio relatar que o pai, naquela época, puxava essa calcinha de lado, passava a mão nas partes íntimas. E naquela época ela se sentia constrangida, mas não tinha segurança de falar com a mãe. Porque a mãe educava eles para obedecer o que o adulto falava. E até hoje a gente vê muita coisa. Só que hoje a gente tem uma missão muito grande, que é tirar o tabu sobre onde as pessoas podem te tocar, como que pode te tocar, o que é o quando te pedir algo você faz, o que é o respeito, o que é a falta dele, até onde o estranho pode ir com você, até onde o papai, a mamãe, seja lá quem for, pode ir com você. Então, essa conversa ainda não existe entre as crianças. É. Entende? Então há um tabu muito E, grande. Quando acontece, eles não sabem o que está acontecendo ali. Eles não sabem interpretar aquilo que está acontecendo ainda. E e aí, quando se e torna adulto, eles pensar, às trazem vezes, que isso é uma realidade, brincadeira, né? Às vezes a pessoa né? fala, vamos brincar, né? E pensar que isso é uma brincadeira. E você começou a live falando do sentimento de culpa, acho que foi que você trouxe, né? É Não, isso. da pessoa sentir prazer, né? Ah, Eu sim, sempre isso aí foi trago, depois. sempre Porque trago meus pacientes o nós, seguinte, seres humanos, quando tocados, e principalmente a criança que não tem esse controle ainda, é natural sentir algum prazer. é super natural, gente. Se a gente fechar o olho, não interessa quem vai vir. Ah, eu sou heterossexual, ah, eu sou, não tem problema. Fechou o olho, você não sabe quem tá ali. Tá te tocando, vai sentir prazer, né? É E aí, natural porque é o quando a estímulo. pessoa está numa situação vulnerável dessa maneira, de abuso, e sente prazer, isso é pior ainda, porque o sentimento de culpa, de achar que errou, De de achar que nojo, ela que pronto. provocou a situação, de nojo, é, de raiva, tem vários aí, né? Tem vários. E Nossa. a gente precisa trazer esse indivíduo para um processo psicoterapêutico para desconstruir alguns comportamentos que possam aparecer na vida dessa pessoa, né? Para ela entender que o adulto foi o responsável, que o adulto, ou seja, a mulher também, entender que não foi ela, embora ela tenha sentido prazer, porque ela existe, ela sente, ela tem.
hormônios que funcionam a certos estímulos. É natural, por mais que ela esteja numa situação que ela esteja coagida, e principalmente se estiver coagida, porque o cérebro só tem três opções: ou ele para, ou ele corre, ou ele luta. Ele, em uma situação de grande estresse, como esse, onde a pessoa é coagida, geralmente eles ficam paralisados, eles não sabem nem o que estão fazendo mais. Oi, o adulto que eu estava me lembrando de um caso que aconteceu, acho que foi esse ano. Teve o rodeio de Jaguariúna, não foi esse ano? Ah, foi, eu vi. Né? Que teve uma menina, que Não foi nem só uma, sei, foram mais de uma. mas eu lembro que uma era até de Mogi Guaçu, que ela colocou na rede social, não sei o que aconteceu depois com o caso, não sei o que deu aí no andar do processo, né? E o adulto também é uma situação complicada, né? Porque a criança, ela é enganada. E o adulto, ele é forçado, geralmente, né? Ou não, porque também a maioria, quando se trata em festa, essas coisas, tem a droguinha, né, É. pra pagar a No bebida caso dela, parece que ela forte. tinha sido dopada, né? Isso. Ela foi É, dopada e depois ela foi abandonada, extremamente machucada. Então, verdade. assim, entendeu? Então, na maioria das vezes, você sai para se divertir, você vai com pessoas que, no caso dela, ela foi com amigos. Ela conhecia as pessoas, né? Lembrei agora E desse aí você caso. sai para se divertir, confiando naquelas pessoas que estão com você, e você acorda do nada, toda machucada, suja e abandonada. Que É. nem tem uma música que fala sobre isso, acho que é até funk. Porque tem cada funk só por Deus, né? Não tô aqui criticando, mas tem cada um só por Deus. Não, dá, não tem nem como ouvir. E ele fala que vai fazer isso ou que passou por isso? O funk? É. Não, o funk, depois você procura aí nas redes sociais, deve ter um pouco, eu acho que teve uns 3 anos que lançaram isso, que fala que vai pegar, vai encher de bebida, vai fazer, vai acontecer e vai abandonar na Hum, vala. acho que eu lembro disso. Até que queriam tirar da plataforma, não era? Mas não tiraram nada, não era um negócio assim? Eu não lembro, eu só sei que da primeira vez que eu vi esse refrão, meu Deus, que mundo que eu tô. Né? Porque, pelo amor Mas de Deus, nem no é um tempo, mundo de sequência, né? Onde a gente nem não no mundo, educa, não nem educa, não. antigamente isso era tão explícito. Acontecia? Acontecia. Sempre aconteceu. Mas não dessa forma, assim, que trata as pessoas como se fosse lixo descartável, acabou, usou e já era. Como se ela não Não tivesse traz o que é sentimento, certo, o que é errado. Outra situação como se não tivesse importante é sentimento. educar nós, enquanto adultos, entender que nessa sociedade que estamos, que eu acho que se tiver uma mudança vai ser um processo que a gente vai estar bem velhinho, não sendo pessimista, né, Alice? Né? Ainda mais nós mulheres, não tem condições de sair de casa em determinados lugares e horário despreparada, né? Na Pensando verdade, numa nem situação. preparada. Porque vamos comparar a força de uma mulher para um homem. Não É. tem. Hoje existe o empoderamento feminino. Ah, homem e mulher é igual. Será que é mesmo? Será que a força de uma mulher é igual à força de um homem? Questão física, não. É questão de Né? direito, que acaba lutando mais, né? Mas questão física, não. Mas o fato de ser preparado, que eu digo é o seguinte: estou em Campinas, bom, vou falar em Campinas, porque aqui em Mogi Guaçu as coisas, a cidade não gira 24 horas, não, fecha mais cedo. Mas estou em Campinas lá e quero ir no MEC 2 horas, 1 hora da manhã. Eu posso sair a pé, ir até lá no MEC a pé, mais vulnerável, né? Eu posso, de repente, pedir para entregar esse lanche, ou eu posso ir de carro. Fecho tudo, tranco e vou embora. Então, acho que esses preparos também são importantes. Às vezes eu vejo meninas voltando de uma balada ou da noite, enfim, nem tão tarde assim, tipo 1 hora da manhã, mas já nesse clima de frio já não tem mais ninguém na rua, e às vezes até com o celular na mão, né? A gente precisa ter cuidado para não ser uma presa. Mas, Vanessa, eu estou errada? Não está. Você poderia sair na rua 2 horas da manhã, com o celular na mão, com a bolsa de lado, com short curto, com top, de chinelo, do que você quisesse. Mas, infelizmente, a nossa sociedade educa ao contrário. E aí, a gente, como
as mais fracas, vamos dizer assim, temos que nos adaptar à situação para não sofrer as consequências, né? Saiu E uma tem muito cuidado. pesquisa onde diz que mulheres que foram, acho que não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Ah, Se saiu a pesquisa onde mulheres deixam de ir em algum lugar em determinado horário ou em determinada situação por medo de serem abusadas ou por medo de sofrer alguma violência. eu já tive paciente adolescente assim, que não ia nem no médico, nem em lugar nenhum, sem ser levado pela família, porque eu tinha medo. Não fazia uma Entendeu? caminhada, nada, porque eu tinha medo de. E aí eu fico pensando, né? Até quando? Porque a gente precisa mudar essa cultura. Eu venho de uma Muito cultura necessário. onde as mães e os pais de meninos, que às vezes mexia com algumas meninas e a mãe ou o pai ia lá dizer alguma coisa, a resposta era segura sua cabrita que o meu tá solto. Muito comum falar isso. Nossa, como que as pessoas falavam isso assim? E ainda falava de uma maneira, como é que fala? Irônica, Orgulhosa, né? E irônica. orgulhosa, tipo, tá solto, né? O meu é homem, ele pode fazer o que quiser, não vai pegar nada. A sua que é menina, se vira, É, entendeu? E hoje a gente ainda tem essa cultura. Eu tem. sou mãe de três meninos, mas eu falo pra eles direto. No dia que você quiser realmente ficar com alguém, namorar com alguém, não brinque com a filha de ninguém. Porque, cara, é difícil a mulher. Hoje, se eu não for, se eu como mulher não educar meu filho pra respeitar uma mulher, como que vai ser esse futuro? Entende? Então é raro ver, porque tem mãe que fica feliz quando o filho pega 10, 5, 6, tá feliz da vida, E não ensina nem a responsabilidade afetiva, né? né? Eu sempre pego no pé. E olha que eles estão agora entrando, um vai entrar para os 18, o outro está entrando para os 15. Mas eu já sento, já converso, já explico como que é o mundo. A mulher é mais frágil, a mulher precisa de proteção, não é dessa forma. Não gosto de ridicularize nenhum tipo. Ela pode ser o que for. Ela é mulher e tem o direito de exercer quem ela é. Tem que ser assim, Tem. entendeu? E a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque tem coisas que a gente não faz, não precisa pensar na gente. Se for um homem ouvindo e pensando, mas eu tô seguro, que se uma mulher vier me atacar, eu tenho forças e vou combater essa situação. Mas pensando na empatia, pensando no outro de fato, né? Ali, eu Né? estava vendo uma pesquisa que dizia o seguinte, que pessoas que passaram por abuso, quando isso não é elaborado, não resolvido, não trabalhado, porque boa parte, eu colocaria até que 99,9% dessas pessoas deveriam ir para terapia. Sim, sem Primeiro, dúvida. porque dependendo do caso, ela pode se tornar um próprio abusadora ou abusador futuro, né? Isso pode mexer com o comportamento dela, fazendo com que ela seja uma pessoa muito passiva dentro das relações, ou que ela sempre busca pessoas que violenta ela de qualquer maneira, seja uma relação tóxica, uma violência verbal, uma violência física, enfim. E pode se tornar uma pessoa também opressora, né? Sim, E a terapia ajuda a controladora se também. encaixar essa situação, né? A dissolver algumas fantasias que às vezes existem ali e Ovan, trazer resiliência para esse indivíduo, né? sim. E assim, quando isso não acontece, quando não se passa não se passa essa vivência, essa transformação, essa resiliência que a gente fala, precisa acontecer em pessoas que sofrem esse lamentável tipo de abuso, o que que acontece? Geralmente a gente vai olhar para a família desse adulto, dessa criança que foi abusada lá, que se tornou adulto, que construiu uma família, é uma família desestruturada. A mãe não consegue muitas vezes dar o afeto, a mãe não consegue falar sobre o assunto para os seus filhos. E aí o filho ou a filha não entende o que está acontecendo com aquela mãe, por que que ela age assim, por que que a mãe do meu amigo é desse jeito, por que que a minha mãe é desse jeito. E aí entra naquele ciclo de revolta. Então, assim, acontece meio de coisa ali que acaba, destrói a vida. Uma vida que era para ser tranquila, uma vida que era para ser de experiências boas, não acontece e passa para a descendência. Aí, quando chega no nosso consultório, aquela senhora com 50 e poucos anos,
já que não suporta mais, já viveu tanto tempo que não suporta mais viver com aquilo, que ela desabafa, que ela fala, consegue falar, verbalizar. Olha quanto tempo, né, que a pessoa leva para tentar verbalizar o abuso que sofreu. Ela não. Aí ela percebe, nossa, mas eu poderia ser diferente. Aí começa outro processo de culpa. Porque eu Uhum. poderia ser uma mãe diferente, eu poderia ser uma esposa diferente, eu poderia ser uma amiga diferente. E pode ver que as pessoas que faz isso, que guarda para si, que tem medo ou até que é o medo de ser julgado pela nossa sociedade que faz a pessoa ficar calada. A falsa, porque quem abusa já foi alguém de confiança da gente. Então, o que que acontece? Ela guarda tanto para si, aí depois vem a culpa que ela poderia ter falado antes, que ela poderia ter sido uma pessoa melhor. É um processo muito doloroso, porque é uma autodestruição. E a maldição, e lembrando que cada um tem a percepção da situação, né, Li? Pode ser que uma É. pessoa vire e fale o seguinte, mas eu passei por isso e toco minha vida super bem. Pode Será? ser, pode ser. De repente, no Será que meio do você toca caminho, super bem? Será que no meio de ela, cenas como frio? ela teve uma resiliência, ela se deparou com pessoas que ampararam ela, porque isso também é importante nesse momento, uma família Sim, que a rede de ampare, uma apoio é sociedade que importantíssima. ampare, toda a rede de apoio, né? Então vai ser diferente para aquela pessoa que às vezes não falou para ninguém, porque ela tinha vergonha de falar, né? Porque ela não tinha coragem de falar aquilo, então acabou não trazendo nada e fica aquilo guardado dentro dela, né? E tem coisas assim, para quem não passou, a gente tenta se colocar no lugar, mas a gente não consegue nem mensurar como que é na vida do indivíduo. E a questão de respeitar a dor de cada um, acho que é super importante, né? Não tem Sim, a dor, a gente não vai medir quem está sofrendo mais pela mesma não situação. existe. Não existe, né? Cada um tem a sua Às dor, vezes o um tamanho da arranhão sua para dor. mim é só um arranhão, mas para o outro não é. É. E isso a gente tem que respeitar, assim, muito, muito, muito. A gente fala É, sobre sensibilidade. Cada um exato, tem a sua. exato. E eu acho que isso entra também nessa parte de, no caso da menina, se ela colocou a criança para adoção ou se ela resolveu fazer um aborto. Eu acho que vai de cada um também, a gente tem que respeitar, né? Não, no caso da Clara, no meu ponto de vista como profissional, ela não foi estrupada só uma vez, ela não foi violentada só uma vez, ela foi violentada duas, três vezes. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Porque além dela tentar viver essa dor calada para si, tentar guardar, ela é uma figura pública, tem muita gente que é fã, é apaixonada pelo trabalho dela, ela tem um carisma muito grande. Aí ela se viu dentro de um hospital. Para quem era? Para proteger ela, amedrontando ela, porque teve uma das enfermeiras que chegou para ela, segundo a carta aberta que ela fez, que falou para ela: já pensou se tal colunista sabe dessa história? Aí você E foi imagina. a mesma, será? Você imagina. Então, ela saindo de um processo cirúrgico, num pós-cirúrgico, ela ouvir isso ainda anestesiada. Depois ter ser obrigada a ouvir o coração do bebê, e ainda ouvir do médico dizer que ela tem que amar essa criança porque tem 50% do DNA dela. Aí depois veio o julgamento, quando veio a público, veio o julgamento público que ela tem condições financeiras, que ela poderia criar essa criança, que ela não deveria Não ter é só dado. financeiro, né? Tem Você emocional, né? entende? Ou seja, ela não foi abusada, violentada só uma vez. Ela foi violentada em todos os aspectos da vida dela. E ela relatou qual era a proximidade dessa pessoa que violentou ela? Se era vizinho, Não. parente? Até o momento eu não vi nenhuma informação sobre isso. Mas eu Mas achei tem. ela grande, uma grande pessoa, porque ela poderia ter interrompido esse feto, ela poderia ter matado, que Sim, já era uma sim. criança, já estava perto de ganhar, né? Uhum. E estava Não no deixa direito dela de fazer. isso. E mesmo assim ela optou por dar essa criança para adoção para alguém que não pudesse ter filhos. Segundo a informação que foi postada nas redes sociais, o casal que ia adotar essa criança já estava na fila de espera, foi no próprio hospital buscar a criança. Ou seja, ela deu oportunidade à vida em meio à dor dela. E as pessoas só julgam porque que ela deu. Tem aquela Fontinelli. Nossa, ela julgou antes de
saber da informação, meteu Porque burro. aproveitar essas situações para ferver o caso dá ibope, né? E Então, as pessoas são é assim, isso não que eu tem fico problema se assim. é negativo ou positivo, não tem problema a dor do sujeito, né? Deixa eu Aí falar depois aquela. ela veio na rede social pedir desculpa, que não sabia do caso. Pô, cara, depois você vai lá, você expõe Mexe a a boca. pessoa, ridiculariza a Mas muitas pessoa. pessoas falaram que achavam que ela não tinha sido violentada. Um monte de gente falou na rede social também sobre isso. E temos o caso também daquela menina de 11 anos, né? Que a juíza falou: você segura mais um pouco aí, É, né? que E queria aí também que eu ela vi que tivesse depois a menina comigo. conseguiu fazer o aborto da criança aí, né? Uma Eu criança. acho, onde que tá a sensibilidade da Né? humanidade? Para E a entender que forma como essa você fala pessoa. com uma criança de 11, né? Que a criança de 11, o É, que que seria segurar mais um pouco? Será que é segurar essa criança na hora que nascer mais um pouco? Segurar em que sentido? Né? 11 cadê a anos. Acabamos de humanidade? falar que com 12 que forma o raciocínio lógico. Então, com 11, ainda está que nem o Fantástico Mundo do Bob, que é aquele desenho que a menina vai andando de bicicletinha lá e fantasiando. Então, é É, 11 anos. A criança, a família tem que fazer a escolha para essa criança, a criança tem que, às vezes nem ela. O que a juíza falar, ela vai aceitar. Não tem tem condições. isso. Biologicamente falando, o corpo talvez nem aguente, dependendo de como está a situação da criança. Né? Quem que é essa criança? Combinamos. Né? Às vezes é uma criança de um bairro vulnerável, desnutrida, que não está bem alimentada, né, que não tem recurso financeiro, não tem apoio da família, não tem a família por perto, e não por ser ruim, às vezes porque a mãe ou o pai tem que trabalhar. E vamos falar bem sinceramente a realidade, né, gente? Pagar alguém para cuidar das crianças hoje em dia, às vezes é um valor que a família não tem. Eu tava Arrumar falando uma isso vaga esses na dias. creche, ó, é uma loucura. Para quem está na área social, para quem está perto dessas pessoas vulneráveis, a gente sabe como que é difícil, não é tão fácil assim, né? É, as pessoas acham que é simples, é só chegar, ah, eu preciso de uma vaga. Não, você tem que comprovar tanta coisa. Você tem É. que provar que trabalha, você tem que provar que não tem que, com quem deixar essa Que criança. mora ali É um perto processo, daquele bairro. é um processo grande, doloroso para a própria mãe, porque só o fato, nós que somos da área da saúde mental, a gente sabe que o fato de deixar o filho na escola, esses dias, esse período de adaptação, já é difícil tanto para a criança quanto para a mãe, Uhum. As porque rupturas, gera né? insegurança nos dois, É. Então, nessa né? linha ali, eu acho que é o seguinte, a sociedade precisa aprender a julgar menos. Se for para julgar, ficar quietinho, né? Se eu Eu não... fiz uma brincadeira esses dias, porque eu acho que a pessoa até se ofendeu quando eu fiz a brincadeira. Mas eu sou É. dessa, né? Você sabe que eu mando mesmo. Ouça se achou bem, bem, se não, ok, paz e amor. Aí, eu tava na mesa e tava uma rodinha, assim, conversando sobre a vida de outras pessoas. Aí eu cheguei assim, parei no meio da mesa e falei, nossa, Deus é tão maravilhoso, né? Aí ria, era verdade, a pessoa empolgada, é verdade. Deus é maravilhoso. Digo, Deus deu a vida de cada um, mas ninguém liga pra sua, sempre a do outro. Todo mundo ficou, fez aquele silêncio. Eu disse, pô, É, a gente precisa acordar esse ser humano, dizer pra ele que ele tem uma vida própria, que é melhor ele cuidar da dele e deixar o outro tem as suas obrigações. O outro é, sabe onde está doendo, qual é a ferida que está aberta. A gente não tem o poder de julgar, porque a gente não sente o que o outro está sentindo. exatamente. E o que é bom para você não é bom para o outro. E o que você E que tá tudo acredita bem. não é o que eu Eu falo acredito. sempre no meu consultório, quando eu vou atender alguém, eu falo, olha, desde quando você não afete a moral do outro, você não agrida o outro, tá tudo certo, entendeu? Só que o ser humano, ele não consegue, parece que ele não consegue ainda lidar só consigo. Ele precisa se ocupar um pouquinho do outro. E quando a gente vem falar de abuso sexual, a gente falando, verbalizando, parece que a gente está cometendo um crime. Só em falar a gente já tem essa impressão. Nossa, quando eu falei pra você, eu digo, olha, é um assunto pesado. Porque gente. É adentrar ao corpo do outro sem autorização. Entende? É uma casa onde, para você tocar a campainha, você precisa ter uma autorização. E aí, quando acontecem os abusos,
A saia curta foi a autorização que aquele abusador precisava. O batom vermelho foi aquela autorização que o abusador precisava. E tá justificado perfeitamente bem, porque lugar de mulher é em casa. Tá hora tem que estar em casa. Também, né? Você estava desse jeito, queria o quê? Entendeu? Ah, você tava rebolando a bunda e tal. Gente, a vida é dela, deixa ela rebolar até o dia que ela entender que isso não é mais pra ela. É, exatamente. Tem gente que já está com altas idades e aí da rebola e tudo bem, né? Não dá Acho que espaço, né? Não há o que a pessoa faça, independente de gênero, enfim, que está dando margem para ela ser abusada. Porque quando a gente fala de abuso, é sair daquilo que a pessoa não permite, é algo além, não é consentido, né? E sim, pensando na questão de gênero, como é que chama? O travesti é uma pessoa muito abusada, muito, muito, né? muito, Porque muito. vem de uma história, né? De uma vida, boa parte, às vezes, de prostituição, porque é a maneira que consegue uma renda, às vezes, porque a gente sabe que dentro do preconceito que existe, muitas empresas não dão vaga, né? Essa pessoa, às vezes, sai da escola também, porque é muito bullying, não aceitação e tudo mais, e acaba não conseguindo dar continuidade no estudo, isso não é geral, mas boa parte deles, né? E a gente vê que em algumas avenidas tem bastante, que faz seu trabalho ali, enfim, e por estar ali não significa que ela tá ali para ser abusada, ela está ali trabalhando, né? É o trabalho dele. Da mesma maneira Mas, que uma mulher Van, prostituindo pode estar fazendo seu trabalho. vamos fazer aqui um parênteses. Se há alguém ali se prostituindo, se há alguém ali colocando isso como trabalho, é porque dá dinheiro e alguém vai lá. Uhum, Porque se fosse uma coisa que não desse renda, ninguém tava ali. Não tô aqui exatamente. defendendo, cada um faz a sua vida que bem entender, É, aham, né? A gente não tá aqui para julgar, a gente não, acolhe a não. dor das pessoas, independente do que ela é ou o que ela deixa de ser. É, É eu só ser acredito humano. que assim, a pessoa está ali para trabalho, ela está trocando sexo por dinheiro, sexo por droga, E enfim, se está ela tá trocando. trocando, tem alguém que paga. E aí vai uma pessoa lá, agride, espanca, essa pessoa vai parar no hospital, se não morre ainda, em troco de nada, né? Porque às vezes a pessoa nem saiu com essa pessoa, nem teve relação com ela, nem tem que pagar para ela nada, só Um ódio resolveu gratuito, agredir. né? Exatamente. Um ódio gratuito. E É, eles sofrem muito abuso, e não é só o abuso físico, não é só o abuso sexual, é o abuso psicológico também. Porque eles não podem andar a maioria que eu vejo aí, que eu tenho amigos que são gays, uhum, que vivem sua vida tranquila, gente, mas eles tentam viver tranquilo, entende? Tem os que saem fora da casinha? Tem. Assim como nós também, héteros, tem. Entendeu? Em todas as áreas vai ter. Mas isso não justifica nenhum tipo de abuso ou violência sexual ou de qualquer outro tipo. é. Então, vamos educar nossos filhos, né, Li? Educar nossos Precisamos. filhos, Precisamos né? sentar, Vamos aprender a conversar. falar não, porque às vezes dentro de uma relação que a gente gosta muito, e aquela pessoa percebe que você gosta muito, acaba passando de um limite que você não gostaria que acontecesse, e acaba aceitando, e às vezes você só vai perceber que passou por uma relação abusiva, que você foi abusado sexualmente, ou enfim, depois que sai de uma relação dessa, se sai, né? Isso está Porque existe muito uma dentro dos dependência. casamentos hoje. A gente vê isso muito dentro do casamento. E a mulher, quando se divorcia, ela percebe que ela estava vivendo violências constantes. Física, verbal, violência sexual, que às vezes só o fato dela não estar afim, dela não querer e a pessoa forçar de alguma forma, Já é, já é caracterizado. já é. Né? Mesmo que seja um sexo oral. Você está saindo com a pessoa e ela fica insistindo, e você não consegue sair daquela situação, porque às vezes não tem habilidade para sair daquilo. E aí faz, cuidado, você está entrando numa relação de abuso. Você queria fazer? Exatamente. Não quer, não faça, não aceite, diga não. Não tem problema, Não é porque não. não é não. E a gente precisa colocar limite, né? Porque as pessoas, elas não sabem, muitas não sabem dizer não. E aí tem todo um conceito antes, né, Li?
Porque, por exemplo, qual que é Cultural, a mais uma visão de vida vez. daquele indivíduo? Como que é a forma que ela se enxerga no universo? Será que essa pessoa, ela tem uma crença de desamor, aí encontra alguém que vê que ela tem uma vulnerabilidade e aproveita disso para abusar dela? E aí Os vampiros existe uma emocionais da vida. distorção também, né? Que a pessoa acha que porque a pessoa está querendo muito, ela se sente amada e sente Desejada. desejada, o inverso do que está sendo, né? Aí se submete a determinadas situações e no outro dia está bloqueada. E aí já vem de novo a culpa. A culpa é minha que É, eu permiti. A culpa é minha sim. que eu cedi. Eu não Ele queria, não mas me eu quer mais permiti. por causa disso. Né? Ou porque eu fiz Ah, algum ato que não. outra coisa importante, Li. Bebida alcoólica que subsídio. Olha lá, a Daiane está falando que muitas vezes tem até uma dependência emocional aí. Exatamente. Realmente, a pessoa cria uma dependência emocional. É que nem nos relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Como que a pessoa cria uma dependência, sai daquilo que é ruim e às vezes quer voltar, sente necessidade de estar ali. Não é uma relação que ela é respeitada, mas fica ali naquele ciclo vicioso ali, vamos dizer, né? Mas o que que E acaba sendo acontece uma com o álcool troca, e né, outras Zé? drogas? Acaba sendo uma Vai ser uma troca. droga. Porque o abuso, no caso da relação tóxica, sempre tem o dependente e o codependente. Então é uma troca e às vezes a vítima ela não se vê assim, ela não se percebe Uhum. assim. Para dar certo, um tem que depender e o outro tem que ser o abusador ali que comete vários. Não é só. Porque, cara, quando a gente vai falar de abuso, é impressionante. As pessoas acham que abuso é só agressão e violência sexual ou de qualquer outro tipo. Quando a gente parte para verbal, que a gente vai dizer para a pessoa que isso é uma violência, ela se fica surpreendida pelo que a gente está trazendo. Porque ela não entende como violência. É. Entende? Por Porque exemplo, quando é o novo, né, Li? grito Assim, né? acontece, o grito Eu acho, acontece por tapa, é só um passo. eu acho muito, muito recente, muito novo esses direitos que é direito mesmo que a gente está conquistando. E aí nem conquistamos ainda, né? Eu vejo situações que, ai, meu marido, quando tá nervoso, cara, puxa meu cabelo. Cara, tá agredindo, tá puxando seu cabelo. Ah, não, rapaz, uma puxadinha, tá agredindo, não tá legal. Quantos homens não falam, ih, você vai para terapeuta, ela vai pedir para você se separar. Primeiro que a gente não pede para separar, não, viu, gente? Fica tranquila aí. Essa decisão é da pessoa, do indivíduo, não somos nós que fazemos isso, Nem mas às vezes julgamos. é. Agora, o que é problema aí no álcool e outras drogas? Porque a sociedade, ainda mais os jovens, estão muito dentro do álcool e de outras drogas aí, e fica muito vulnerável, né? É uma A, fuga a, muito grande que eles estão vivendo, né? é modinha também, sabe? Essa tecnologia de Busca de vapor, né? Que é identidade, tudo muito bonitinho, autoafirmação. tudo colorido, uma falsa ideia de que não faz mal nenhum, né? Aí a internet, terra de ninguém, cada um põe a sua pontuação aqui, falando que maconha é só uma ervinha natural, não faz mal. O vapor, nossa, não faz mal nenhum. Esse dia eu vi uma reportagem falando que era tratamento para emagrecer com vapor. E aí tinha toda uma orientação. E aí, quem quer ouvir isso, porque quer usar, vai no senso comum. E vai ouvir aquela pessoa que não sabe nem o que ela está falando, não tem informação nenhuma, não tem embasamento científico nenhum, mas não vai ouvir uma ciência, né? Um embasamento científico, porque ali sim você vai conseguir observar e saber, porque tem um estudo a respeito daquilo. O homem, ele tem uma tolerância maior para o álcool, de quantidade ingerida, do que a mulher. A mulher é um pouco menos, né? O álcool ele pode deixar a pessoa agressiva, sonolenta, enfim, tem várias questões aí. E eu O nem vou álcool, pontuar eu nem vou pontuar no álcool e na droga para o homem, na verdade, tá? Embora acontece, sim, muitos casos de violência com o homem, quando usou, fica vulnerável, enfim. Mas para as mulheres, tá? Porque às vezes a menina sai com uma outra amiga, essa amiga sai com um cara, ela fica sozinha, aí ela tá lá na balada, ela começa a beber, quando vê, ela não tá mais.
Já não tá legal? Já não tá mais sóbria, Com certeza. né? Para quem tem um Desculpa. comportamento, para quem é perverso, gente, é o copo cheio. Puxa, aquela menina tá sozinha e ela tá alcoolizada. É ela que eu vou pegar hoje. Vem E aqui, a deixa gente eu vê levar embora. muitos, muitos casos assim. Não é? O problema é que eles não são divulgados, a própria vítima faz questão que não seja. A Uhum. gente vê isso porque eles, devido ao preconceito, a culpa que já existe dentro de si, ela tem medo que isso venha à tona e a deixe pior do que ela já se sente. E a gente sabe que a sociedade realmente vai culpar a vítima, não tem para onde correr. A gente tem que procurar melhorar essa visão que a gente tem, que hoje a gente tenta de alguma forma levar essa informação, a deixar as pessoas mais cientes do que acontece, do que vem acontecendo. Por quê? Porque a gente está dentro dos consultórios e a gente vê muita gente que a gente não tem nem como mensurar quantas pessoas já passaram por isso e não foi divulgado, É, entendeu? Então hoje a exatamente. gente busca trazer aqui a conscientização que a vítima, ela é vítima. Não importa a roupa que ela tá vestindo, não importa o batom que ela usou, o perfume que ela usou, o cabelo que ela tava. Não importa, ela não deixou de ser vítima. Ela é vítima, então ela tem que ser protegida, ela tem que ser acolhida, entende? Exatamente. É isso aí, né? Daiane Sena está aqui com a gente, psicóloga, sempre está aqui nas nossas lives. Obrigada. Na outra ela também É, estava, né, Lu? parceira. Obrigada pela Eu acho que a parceria. próxima agora é com ela, se eu não me engano. Ah, Eu vamos combinar. voltando. Eu acho que aqui entra mais de uma pessoa aqui nessa live. Seria legal a gente combinar alguma coisa em três, quatro. A Bacana. Day, ela é muito top no que ela faz também. É um excelente Ah, profissional, faz contatinho lá para a gente pensar em alguma coisa. né? Oi, a gente está Ela com tava uma falando depois hora. de um tempo de parada. Tá? A gente está com uma hora de live, acho que precisamos finalizar isso, né? Eu não sei como se É. cai, como é que funciona aqui no outro vizinho, que sei que cai. Meu vizinho lá, eu não sei nem se tá caindo mais. Faz um tempo que eu não faço. Eu também faz tempo, não. Eu acho que Eu a acho última que foi. depois que passa lá, ele só não grava mais. Ah, que legal. Acho que é como era antes, né? É, eu acho que tá assim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tá assim. Da minha parte, eu gostaria Mas de trazer a importância da gente não julgar o indivíduo, da gente entender a dor dele. Se não entender, pelo menos ficar quietinho, porque julgamento é o que a pessoa menos precisa no momento de dor. Eu sempre falo que nós temos nossos direitos, mas também temos nossos deveres, né? Então, a gente tem direito, enquanto cidadão, de ir, de vir com segurança, né? De ter a nossa saúde mental preservada, a nossa saúde física também preservada. Nós não temos segurança suficiente nesse Brasil para cuidar de todos os que estão aí, enfim, vivendo, né? Indo e vindo. E, por um outro lado, a gente se cuidar mesmo, estar atentos, né? Não ver se o ambiente que a gente está indo é vulnerável, se não é, como que a gente está, o que que eu posso fazer nesse lugar, porque é o mínimo, não significa que vai, nossa, né? Vai dar certo, assim, de que não vai sofrer nada, né? Porque é aquilo que a gente falou, pode ser um abuso da pessoa invadir uma casa e acontecer, enfim. Mas o importante é que a pessoa procure uma ajuda profissional. Não precisa sofrer sozinho, né? Não o precisa quanto guardar antes. isso. É. E lembrar que é sempre, não é culpa da pessoa, né? Que aconteceu essa fatalidade, agora a gente precisa resolver. A gente não apaga a borracha, ninguém vai esquecer de nada que aconteceu na nossa vida, né? Essa borrachinha a gente não consegue apagar. Mas a gente consegue trabalhar uma resiliência para que consiga ter uma vida com mais assertividade, alguns sentidos, né? Porque para que não venha Pra não resquícios carregar, aí, né, para os né? E não venha próximos. sofrer resquícios, né? Que É. pode, que podem ocorrer, né? Uma pessoa ansiosa, um estresse pós-traumático, tem várias questões emocionais que podem estar Nossa, envolvidas aí, né? muitas, muitas. Deficiência cognitiva, que acho que é um abuso e isso não vai afetar. Afeta biologicamente, já foi comprovado cientificamente. Afeta a cognição, afeta a autoestima. É uma violência emocional brutal, né? Meu É, apelo fica para os papais, para as mamães. Fala para o seu filhinho, para sua filhinha, onde pode, onde não pode tocar.
principalmente o respeito, ensinar a partir dessas nova geração que a gente está criando, que o respeito e a liberdade do outro existe e que a nossa só pode ir até não afetar o outro, né? Exatamente. E que não é não, É, verdade. Então, nós precisamos respeitar o outro quando fala não, né? E aqueles que né? são mais pervertidos, diante de uma situação dessa, precisa procurar a delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência e não deixar que essa pessoa faça outras vítimas aí. Com certeza. Isso pode parar a partir do momento que uma pessoa já fizer justiça. Aí muitas pessoas não serão prejudicadas, Exatamente. né? É isso aí, Anilde. Obrigada É, pelo convite, obrigada por essa teremos parceria. mais, fé em Deus. A Teremos gente vai ter mais. muitos mais lives. Tô voltando agora, depois de Opa! um tempinho aí de férias, né? Aham. E vamos Aí a ver se a gente gente vai. consegue salvar para deixar aí, ou no Instagram, ou no YouTube, enfim, em algum lugar, né? No TikTok, né? Ou no YouTube, algum lugar para que as pessoas Bom, como possam foi ter você acesso que aí. iniciou, eu sou nova aqui, gente. Tô no TikTok nova. Primeira live. Mas bem atuante, está sempre postando coisas legais aí. Tá sempre, né, gente? Eu procuro dar meu melhor sempre. E lógico, Ah, trazer pessoas como você, a Dai, que tá aqui, e outros profissionais que agreguem, né, na nossa construção de um futuro melhor. exatamente, exatamente. É isso aí. Obrigada a todos que participaram, que ainda vão ver nossa live. Deixa o comentário, qualquer coisa a gente vai respondendo aí no decorrer. Siga a Elanilde aí em todas as redes, que ela está atuando em todas as redes. Me sigam também, que a gente está aí, né, Li? Uma boa Né? Qualquer sexta-feira para coisa é só chamar. todos. Um ótimo Nós final de estamos semana. sempre aí juntas, tentando dar o nosso melhor no que a gente sabe fazer, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada, Li. Obrigada, Daiane, que está Eu que aí. Obrigada, agradeço. pessoal. Até mais, então. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.